Queridos, graça e paz. Para você que não me conhece, eu me chamo Tiago e eu sou aqui da igreja Cristo Church de São Paulo. Igreja essa que, se assim Deus permitir, ao final do ano, estaremos nos unindo à igreja presbiteriana da Capela. E então nos tornando a congregação presbiteriana da Casa Verde. Motivo de grande alegria para nós. Queria aproveitar essa oportunidade para também deixar aqui meu abraço a você que eu não conheço e dizer que estou ansioso em conhecê-los. Deixo também um abraço dos membros e de todos aqueles que fazem parte aqui do nosso ministério a vocês. Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias. Você que pode, abre aí a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, no seu capítulo 5, nós leremos dos versículos 17 ao 26. Amém? Abre aí a tua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Queridos, não é segredo para ninguém, nós estamos passando um problema, um período muito difícil. Um período difícil justamente por um problema. Problema esse que alguns dizem ser a pandemia, outros dizem ser a deficiência política, a paralisia econômica, outros dizem ser o passado de corrupção. Passado esse que tem impossibilitado a nação a se levantar e a reagir a essa situação tão difícil. Digo, inclusive, catastrófica. Pensamentos esses tão diversos que, infelizmente, têm sido potencializados por esse sentimento, por essa ânsia de solução, a favor do mal. Em que sentido eu digo isso? Vemos famílias, pelo fato de discordarem qual é a solução mais apropriada para essa situação, estarem em conflitos, se desfazendo. Amigos já não se falam mais por conta que um acredita que a solução do país deve vir por uma solução X, outros dizem não, é pela solução Y. Muitos discordam até qual é verdadeiramente o problema da nação. Como eu disse, uns caracterizam que o grande problema é a decadência moral dos políticos, ou seja, a grande corrupção que permeia o meio político. Outros, como eu disse no início, não, dizem que não. O problema é a deficiência e a paralisia econômica. Outros dizem, não, é a falta de um planejamento, de um governo sério. Seja qual for a sua perspectiva acerca desse problema, eu já quero começar essa meditação na palavra do Senhor dizendo que não. O problema do Brasil não é nenhuma coisa e nem outra. E, de certo modo, esse texto falará de uma maneira objetiva ao meu e ao teu coração. O texto que nós acabamos de ler
todo o seu enredo, a sua narrativa se desenvolve em torno de um problema. Problema esse que aos olhos do paralítico era a sua deficiência física. Para ele, pelo fato de ele enxergar o seu grande problema, ou seja, para ele o grande problema da sua vida ser a sua deficiência física, a sua paralisia motora, a grande solução para ele era o quê? Voltar a andar. E o interessante é onde o autor do texto coloca essa narrativa. Logo após Jesus ter feito grandes milagres em outras regiões pela qual ele passou. Ou seja, enfatizando que a fama de Jesus como um grande homem capaz de curar pessoas das suas deficiências havia se propagado em grande proporção. Ou seja, o autor nos faz questão de nos mostrar que a fama de Jesus, no sentido de ele ser um grande curador, havia se propagado por todas as regiões, não só da Judéia, de Jerusalém, mas também da Galileia. E esse homem, ouvindo falar que possivelmente Jesus poderia curá-lo daquilo que aos teus olhos era o teu grande problema, diz assim: eu preciso encontrar esse Jesus. Só que olha que coisa trágica. Justamente aquilo a qual ele ansiava ser curado era o que impossibilitava de ir ao encontro desse que aos teus olhos poderia sanar o seu problema, a sua paralisia. Como é que ele poderia ir ao encontro de Jesus uma vez que ele estava cometido, estava impossibilitado de se locomover? Lucas não nos conta, mas o outro evangelista diz que 4 homens então se dispuseram a ajudá-lo, a carregar ele até o encontro com Jesus. E então o texto nos mostra que sim, após diversas barreiras enfrentadas, obstáculos traspassados, ele se vê de frente com Jesus. E aqui nós temos um aspecto muito importante a ser tratado. Imaginem só comigo. Se eu sou então o paralítico que anseio pela minha cura física, ao me encontrar com Jesus e ouvir de Jesus as palavras: os teus pecados estão perdoados, talvez de imediato eu me visse numa situação de frustração. Porque afinal de contas, aos meus olhos, não era isso que eu precisava ouvir. Não era isso que sanaria o meu problema. Porque o meu problema aos meus olhos era a minha paralisia, era a minha deficiência motora. Então aqui o Senhor nos mostra que o problema desse homem mais urgente a ser sanado e tratado não era a sua deficiência física, mas era a falta de perdão pela qual ele vivia. Por que eu digo isso? A nossa regeneração espiritual e então as consequências dessa regeneração que afetam a nossa moral, afetam a nossa espiritualidade e afetam todas as áreas das nossas vidas, elas se iniciam a partir do momento que nós somos perdoados por Deus, que nós somos iluminados por meio da Tua Palavra, através do Espírito Santo. E o interessante é que Jesus, ao mostrar para esse homem que o seu verdadeiro problema não era a sua deficiência, mas sim a sua falta de relacionamento com Deus, isso gera na plateia que então os rodeava uma inquietação. E o porquê dessa inquietação? Se nós formos ver ao longo das narrativas em que Jesus manifestou a cura, alguns sim sempre se incomodaram pelo fato de Jesus manifestar o teu poder em curar as pessoas. Mas eles tinham maior facilidade de aceitar as curas físicas que Jesus manifestava e realizava. Entretanto, eles tinham uma grande dificuldade, ou melhor, eles abertamente e absolutamente negavam a divindade de Jesus. Eles até aceitavam os aspectos, ou melhor, as curas nos seus aspectos sociais ou físicos que Jesus realizava no meio do teu povo. Mas eles absolutamente negavam que esse Jesus era o Deus encarnado. Ou seja,
abertamente eles negavam, relutavam em aceitar Jesus como um Deus, como o Deus encarnado, o Deus de Israel encarnado. Nesse sentido, queridos, esse texto nos mostra que o problema do Brasil não é a sua paralisia econômica. O problema do Brasil não é a sua decadência moral. Tampouco o problema do Brasil é o seu passado de corrupção. Isso são apenas efeitos do grande problema a ser sanado, o seu pecado. Lembrando que o que é a nação brasileira senão um povo brasileiro? O grande problema do Brasil hoje a ser sanado, talvez o problema mais emergencial que nós precisamos, é de um encontro com o Senhor. Encontro esse capaz de nos proporcionar um perdão. Perdão esse que nos colocará novamente em comunhão com Deus. Uma comunhão que regenerará todos os aspectos das nossas vidas. Morais, espirituais, relacionais. Mas o texto também me mostra e nos mostra um segundo aspecto muito importante. Da mesma forma que a grande plateia, tinha grande facilidade de aceitar o Jesus curador, nós, nação brasileira, infelizmente, temos uma grande facilidade em clamar a Jesus pelas benesses em que ele pode nos oferecer nos seus aspectos sociais, econômicos e físicos. Mas também, infelizmente, muitos têm uma grande dificuldade de reverenciá-lo como Deus encarnado, o Deus de Israel. E entender que, muito mais do que clamar pela intervenção dele nesses aspectos sociais, econômicos, políticos, nós temos que clamar por uma intervenção divina no que tange a nossa condição espiritual. Mas enquanto nós, plateia, a grande maioria da população, não entender que Jesus é muito mais do que um mero curador, nós estaremos reproduzindo os atos, o pensamento desse povo que constantemente se colocou em oposição a Deus. E talvez você nesse momento diga, ao olhar por todas as situações que nos rodeiam, seja a corrupção, seja a paralisia econômica, seja os aspectos morais, éticos, seja lá quais forem, e humanamente diga, é impossível essa nação ter um encontro real com Jesus. Da mesma forma que era impossível a esse paralítico ir por ele só ao encontro com Jesus. E aqui o texto nos mostra uma grande boa notícia. Uma boa notícia para mim e para você. Uma boa notícia para essa nação brasileira. O versículo 18 nos diz que vieram alguns homens trazendo o paralítico, ou melhor, levaram o paralítico até Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de chamar a tua atenção. Infelizmente, muitos cristãos têm acreditado que a solução para que o país que está hoje em paralisia, em todos os aspectos da sua vida, necessite de um homem a levá-lo aos pés do Senhor Jesus Cristo, e esse homem muitas vezes ele é identificado através de uma figura política, de um cantor, de uma figura pública. Eu quero lhe dizer que esses homens, eles representavam aquilo que o Espírito Santo, tão somente o Espírito Santo tem o poder de fazer. Levar uma geração ainda morta, espiritualmente, impossibilitada de por si só ter um encontro com Jesus, aos pés dele. Ou seja, é o próprio Deus, por meio do teu Espírito Santo, através da pregação da tua palavra, que levará essa nação aos pés do Senhor. E aqui eu queria chamar a tua atenção para um aspecto que infelizmente tem colocado a nação em desespero. Muitos estão com medo de que a nação, por conta dessa pandemia, desse caos instaurado, venha a desfalecer a tal ponto que seja decretada a falência do país. Ou seja, venha a se colocar na maca. Seja qual for a situação que o Senhor decretar para que então
ele inicie um grande percurso para nos levar aos pés dele, nós devemos glorificar ao Senhor. Nós temos que crer, igreja, que nada foge ao teu controle. Seja na maca, seja andando, o Senhor, o próprio Deus, me conduzirá, te conduzirá essa nação chamada Brasil aos pés dele. E então nos dirá. E aqui vem um terceiro aspecto dessa boa nova. Para que a nação saiba que ele é o verdadeiro Deus, ele vai dizer a nós: levante e ande. Ele vai curar sim todas essas coisas que aos nossos olhos, ainda que de maneira errônea, sejam o grande problema da nação. Ele vai nos curar tão somente para que a plateia veja que ele tem poder. Não só para restaurar aquilo que aos olhos humanos, terrenos, são um grande problema, mas para que todos vejam e todo joelho se dobre ao verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Queridos, por meio dessa palavra, eu gostaria de incentivá-los, convocá-los a descansar ao Senhor. Não importa, não olhe para as circunstâncias externas que muitas vezes nos levam ao desespero. Saiba que esse encontro foi determinado desde a eternidade. Essa paralisia foi imposta pelo próprio Deus desde a eternidade. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Essa nação tem um propósito: reverenciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que essa palavra fale ao teu coração. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao meu e ao teu coração, nos trazendo não só consolo, conforto, mas esperança. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.